Graça e paz, irmãos. Dando continuidade ao estudo do Salmo 119, estamos aqui no verso 38 ao 40 hoje. Verso 38 diz assim: Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Confirma ao teu servo a tua promessa. Será que Davi estava em dúvida se Deus realmente iria cumprir a promessa dele ou não? Será que Davi estava vacilante? Ora, ele demonstrou tanta fé na promessa de Deus, agora já demonstra uma desconfiança, uma incredulidade? Será que é isso? Não, não é isso. O que Davi queria dizer é que, depois de ter falado tantas vezes que amava Deus, ele está falando, eu não estou em dúvida. Mas ele está dizendo, os cristãos já estão confirmados, eles estão certos da palavra de Deus, estão certos que as promessas de Deus serão cumpridas. Mas, muitas vezes, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que confirme isso novamente em nosso coração. Embora nós já cremos, é como aquela história que eu notei de Marcos 9:24, que diz assim, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Senhor, eu confirmo, eu sei das tuas promessas, mas confirma ela novamente, que o meu coração tende a esquecê-la, tende a esfriar e ela tende a ser sufocada pelas preocupações da vida. Davi, então, tem total, absoluta certeza da verdade das promessas de Deus, mas ele sabe que o seu coração é enganoso, então ele pede, Senhor, confirma novamente a mesma palavra que o Senhor já colocou no meu coração. Ou seja, ele está dizendo, Senhor, eu preciso crer mais. Eu preciso voltar a crer mais naquilo que eu já cria. Com isso, nós vemos que o problema não está na palavra, está no coração dele, está no nosso coração. Ele está falando, Senhor, ganhe mais o meu coração. Nós precisamos orar assim, Senhor, confirma mais a tua palavra. Faz com que essa palavra esteja cada vez mais fixada no meu coração, na minha mente, ganhando mais os meus afetos. Ele não está pedindo para que a mente dele seja melhorada, mas é que a palavra de Deus ganhe mais a mente dele, para que a mente dele esteja mais atenta ao poder de Deus. E na parte final ele diz, isso é feito aos que te temem. Essas misericórdias, essas bênçãos de Deus, elas são feitas aos filhos de Deus, aqueles que por graça temem o nome do Senhor. A pessoa que ignora Deus, que despreza Deus, ela não vai ser alvo desses benefícios de Deus, porque ela zomba de Deus, ela não crê. Mas aos que pela graça temem a Deus, e temer é andar nos caminhos de Deus, não é apenas falar, mas é ter uma vida de obediência. Então Davi falou assim, essas promessas, elas são aos que te temem. Senhor, o Senhor mesmo colocou o temor no meu coração. E como nós lemos em Provérbios 1:7, Salmo 111, verso 10, tudo depende desse temor. Esse temor é uma prerrogativa para nós sermos beneficiados pelas promessas de Deus. E o temor é Deus mesmo quem nos dá. Quanto mais tememos a Deus, mais teremos certeza do seu amor por nós. William Cooper diz assim, aquele que recebeu do Senhor a graça para temê-lo pode ser corajoso para buscar qualquer boa coisa necessária nele, em Cristo, porque o temor a Deus anexou as promessas de todas as outras bênçãos a esta graça. Fecha aspas. Então é isso que Davi está pedindo. No verso 39 ele diz assim, afasta de mim o opróbrio, que temo porque os teus juízos são bons. Pedido, afasta de mim o opróbrio, a razão, pois os teus juízos são bons. Opróbrio é desonra, humilhação pública, vexame e vergonha. O salmista sofria muito isso por temer a Deus. Ele era afrontado, humilhado, zombado, ridicularizado por isso. Então ele está se referindo aqui às acusações, às calúnias dos inimigos que ele tinha. Por ser inimigo de Deus, as pessoas também o tinham como inimigo, já que Davi temia a Deus. Juízos aqui em relação à maneira como Deus trata o seu povo. Spurgeon diz assim, tu não lidas com os homens de acordo com o merecimento deles. As tuas dispensações são benignas e piedosas. E fecha aspas, e complemento, para aqueles que temem a Deus. Então Davi sabe, afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Davi confia nos juízos de Deus, na bondade de Deus, em toda a palavra dele. O salmista então pede aqui, ó Senhor, eu posso cometer algum mal contra a tua lei? Sim, alguma notória transgressão que possa levar à vergonha, eu te peço, remove-a de mim. Eu não quero viver com isso. Todos nós estamos sujeitos a pecar contra Deus, a trazer vergonha ainda ao nome de Deus. Mas nós precisamos pedir que Deus nos poupe disso e que Deus nos leve ao arrependimento caso isso aconteça. Os piedosos são aqueles mais zelosos pela glória de Deus. Não pela glória própria, mas pela glória de Deus. E o salmista afirma isso, que os juízos de Deus são bons. Nós devemos estar sempre dispostos a testemunhar da graça de Deus, independente das circunstâncias da zombaria, da opressão
e da ridicularização que nós possamos sofrer. Precisamos pedir para que Deus realmente faça isso por nós. E no verso 40 ele diz: eis que tenho suspirado por teus preceitos, vivifica-me segundo a tua graça, vivifica-me por tua graça. Ele já tinha orado assim no verso 45 e 94 deste mesmo salmo. Ser vivificado aqui por tua palavra ou por tua justiça é a mesma coisa. Ele já tinha orado: Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra. A opressão, a zombaria, o sofrimento muitas vezes murcha o nosso vigor espiritual, nos deixa amedrontados, temerosos, e nós vamos perdendo aquele vigor. E Davi pede: vivifica-me, Senhor, porque a tua palavra, os teus juízos são retos, então eu posso desfrutar disso novamente. Ele pede para ser confirmado com a alegria que o Espírito Santo dá na palavra de Deus mesmo. Antes de alguém ser regenerado, a palavra era algo morta para ele. Uma pessoa que não crê em Cristo, a palavra de Deus não tem valor para ela. Então ela começa a odiar os cristãos, odiar todas as coisas. Mas quando Deus regenera a pessoa, a primeira coisa que ela começa a desejar é a palavra de Deus, que é o alimento, que é o que Deus deixou para nós. Então Davi está falando: Senhor, torna essa palavra que eu tanto amo, que já me regenerou, torna ela, me dê vida novamente, que ela seja eficaz, poderosa, um guia de fé e prática, um alimento sólido e diário para a minha vida. Essa deve ser o nosso pedido, esse deve ser o nosso desejo, nos colocarmos diante do Senhor, para que Ele, por Sua palavra, nos vivifique, para que nós possamos expressar toda a glória dEle. Que Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem se te edificou e até o próximo, se Deus permitir.